Olá, queridos alunos, queridas alunas, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais esse super podcast do nosso núcleo de Contabilidade e Economia. Eu sou o professor Eider Jefferson, coordenador do núcleo de cursos de Contabilidade e Economia, aquele núcleo que vocês já conhecem, alguns não conhecem ainda, né? Mas que tem aí no seu conjunto de cursos o curso de Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Gestão Pública, Processos Gerenciais, entre outros diversos cursos da área de gestão. E nós estamos aqui hoje para um momento muito especial nesse podcast, onde iremos falar sobre licitações e compras públicas na prática, a experiência de um profissional nessa área. E para apresentar para vocês aí, né, eu gostaria de chamar o nosso convidado dessa noite, que é o João Paulo Maringoni, que é um colega de longa data aí, que tem uma boa experiência já de vários anos na área de licitação, tanto na área pública quanto na área privada. E ele vai se apresentar aí para vocês, né, e falar um pouquinho da experiência dele. João, seja bem-vindo e muito obrigado por ter aceitado o convite. A honra é minha mais uma vez, professor. A gente está, né, como se diz, amigos de longa data, trabalhamos juntos e compartilhar um pouco da experiência, né? Eu acho que é sempre vantajoso, né? A gente traz, porque é igual como você comentou, a gente começou com tudo na área pública, né? E depois a gente caminhou aí para a área privada e acabou virando uma profissão e graças a Deus aí vamos dizer, estamos galgando aí, faz um ano que eu montei o escritório, estava em empresa privada até então, mas graças a Deus não me arrependo e estamos aí. Hoje tem o próprio negócio, né, João? Você Graças tem a sua consultoria na área pública, né? E é algo que eu costumo dizer muito para os nossos alunos. Eu gostaria aqui de direcionar principalmente para os nossos alunos do curso de Ciências Contábeis e os alunos também de Gestão Pública, né, que estão fazendo Gestão Pública, que o trabalho com licitação e compras públicas, ele não é só para quem é funcionário público, concursado, tem diversas oportunidades, como a gente vai falar um pouco hoje, né? E aí eu queria assim que você começasse justamente falando da tua experiência, né? Você ficou tantos anos na área pública, né, em prefeituras, depois você passou para trabalhar em empresas privadas, né? Qual que é essa diferença, assim, da função de um profissional que trabalha com licitação, com compras públicas, na área pública e na área privada? O que você poderia destacar, assim, de diferença? Sim, então tudo começou em 2013, né? Quando até você estava, né, junto lá com a gente. Tudo começou em 2013, a gente nunca tinha ouvido falar, né? Realmente, sinceridade, nunca tinha ouvido falar sobre licitações, né? Então daí começamos o desafio, né? Até hoje eu falo para ele, um professor maravilhoso que eu tenho, que me tira as dúvidas de tudo, que é o Rudney, você conhece. Então, consultor também, né? Acabou me apaixonando. Acabei apaixonando e você sabe muitas coisas que a gente fez lá de mudanças. E a gente viu que, querendo ou não, ainda infelizmente é um setor que muita gente fica meio assim, falando, né, onde que acontece isso, acontece aquilo, porque, né, a gente vê outras notícias por aí. Tem muito preconceito ainda, né, João? Sim, tem muito preconceito. A parte de compras públicas é a que lida diretamente com os fornecedores. Sim. Né? E os fornecedores, muitas vezes, Sim. têm aquela visão da propina, aquela visão da corrupção, né? Que se arrastou muitos anos, né? Arrastou por muitos anos. Mas, assim, foi um desafio enorme, porque a gente pegou lá uma prefeitura que estava totalmente desestruturada, com funcionários que não queriam mais saber de licitações devido a alguns problemas que eles tiveram. Problemas na justiça. Então, porque é uma coisa que você tem que saber, você lida com compras, não é uma coisa simples, você sabe disso. Né? Tem muita responsabilidade, né? Vou pegar ali, vou pegar aquele... esse editalzinho vou fazer de qualquer jeito aqui. Eu vou comprar no mercado do Joãozinho porque eu quero comprar no mercado do Joãozinho. Porque é meu amigo? Porque é meu amigo. Não é assim. Jamais, tem toda uma parte burocrática em cima que eu só aprendi estando lá na área pública. Na prática mesmo, né? Então, fiquei lá até 2017. Aí eu mesmo pedi exoneração. Quando ele fala, pessoal, fiquei lá, tá? Porque nós tivemos a oportunidade de trabalharmos juntos em uma prefeitura. Não vamos citar aqui, né? Porque nós estamos falando justamente da dificuldade com as contas públicas e tal. Mas tivemos aí a oportunidade de trabalharmos juntos, né? Em uma prefeitura municipal, no qual o João era o responsável pelo departamento de compras e licitação, né? E eu era secretário de administração, né? Parte de chefia de gabinete. E pudemos ter essa experiência juntos, né? Por isso que eu tenho grande estima, não só profissionalmente, mas também pela amizade que a gente tem de muitos anos, né, João? Então, e a sua experiência, assim, ela é fabulosa, né? Você enxerga os dois lados. Sim, né? Uma coisa que é o diferencial do meu escritório hoje. Porque eu consigo, por exemplo, assim, entender tudo que acontece dentro da prefeitura. Né?
Porque hoje que tem muito por aí, não fala assim, hoje nessa área existem poucos, como diz, graças a Deus aqui na região, né? Mas tem muita empresa que tem o seu funcionário, mas ele vira um robô, né? Ele vira um Faz robô só burocrático. que ele só lê aquela parte do edital onde fala dos documentos. Copia e cola os anexos, estuda um pouquinho da plataforma e pronto. Então você não pode dizer, não, ele é um funcionário que sabe participar de uma licitação. Então isso me ajudou muito, a parte da prefeitura. Né? Os contatos também, não vou dizer que não, eu tenho, graças a Deus, hoje um bom contato uma rede de contatos, com pregoeiros, né? da região toda. E daí na área privada eu vi que era totalmente diferente, porque na empresa que eu trabalhei na época, era esse negócio, eu copia e cola, eu ficava quase doente, né, como se diz, porque fala, caramba, tem tanta coisa que dá para fazer diferente, você se profissionalizar o setor, mas infelizmente aqui em Paranavaí ainda essas empresas estão, eu vejo que ainda estão engatilhando, né? E tem mudanças de lei, imagina você pegar um funcionário e você também não investir nele, né, para que ele aprenda um treinamento, né? Porque né, a gente já sente dificuldade que trabalha com isso. Aí foi quando, no ano passado, depois de muitas, você também já tinha dado conselho, o Rudy tinha me dado, a Fabiana, minha esposa, um monte de gente me aconselhando, por que você não abre o escritório? Aí foi num momento de dificuldade, né, que eu tinha ficado desempregado. Em Paranavaí, que igual eu falei para você, é difícil, né, uma empresa que invista num profissional e realmente remunere ele do que vale. As empresas de médio e grande porte, muitas, elas não têm essa visão de que precisa de um profissional que tenha a capacidade de abrir portas, porque vender para o setor público, né, João, é uma porta muito grande de oportunidade. É o maior comprador do Brasil. Hoje são três esferas, né, fazendo licitação. Tanto federal, quanto estadual, quanto municipal. Você imagina você ganhar uma licitação aí a nível estadual que seja, são milhões. Né, não tem coisa pequena. Uma licitação de medicamentos do estado, que eu tenho um cliente que trabalha com isso, uma licitação do estado de medicamentos girava em torno de 10 milhões. Você entendeu? Porque pega para todas as regionais de saúde, né? Sim, então já são coisas assim, é muito para mim. Sim, mas tem os municípios, que todos os municípios também precisam fazer, desde para comprar um alfinete até para comprar um foguete. Quer dizer, então não tem como você chegar aí e não fazer um processo licitatório, né? Então, quando eu montei o escritório, um medo, né? Uma dificuldade, um medo, porque, caramba, Paranavaí é difícil, né? As pessoas não têm, às vezes, um pouco esse preconceito. Então, eu parti para os amigos mais próximos, que são empresários, que não participavam de licitação. E conversando... Às vezes nem tinham essa visão, né, João? De que ali naquela prefeitura... Muitas vezes nem na própria prefeitura daqui da cidade, mas da região toda. É tudo pertinho aqui. Tinha uma oportunidade de venda ali, né? De ser um fornecedor. Inclusive, foi o que eles falaram, João. Eu nunca participei porque eu não tenho quem participe. E nem sei como é que faz, né? Eu nem sei como que faz. Eu não tenho tempo para isso. Eu não tenho como estudar, pegar um profissional. Vou separar um profissional para fazer isso. Entendeu? E é caro, vou contratar alguém. Contratar quem? Às vezes, né? Então, às vezes pagar um salário mínimo com mais as comercial, mais direitos as trabalhistas coisas, e tudo, né? Aí foi quando a gente foi conversando, vamos participar da primeira para vocês verem. Aí a primeira foi dando certo. E hoje, graças a Deus, cara, a gente tô com os meus clientes desde o começo que começaram comigo, conseguindo mais, assim, dentro da possibilidade do escritório, porque por enquanto eu tô sozinho ainda, né? Sim. Então, mas montei. É uma MEI, né? Sim. Seu formato hoje. Sim, né? Hoje sim, porque praticamente o faturamento tudo é dos meus clientes, né? Sim. Então, no caso, é só para gerar nota fiscal para eles mesmo. Então, isso tem até isso. É uma empresa, é um ramo barato. Né? Para você começar. Eu comecei para começar. Eu comprei um computador melhor, montei um escritóriozinho em casa e trabalho em casa. Não pago aluguel. Home office. Home office, você entendeu? Então, você tem assim o momento que você visita os seus clientes. Sim, tem que manter a visita, porque às vezes tem coisas que geram dúvidas, porque eles também são novos nisso, né? Sim. Então estão começando nisso agora. Uns estão começando a entender, outros falam já para mim, não, João, essa parte é com você. Você me explicou, tá explicado. Igual uma cliente hoje. Parte de juntar documentação. Não, João, já você vai falar um pouquinho como que é o processo, para o pessoal então, entender um pouco melhor. Tem tudo. Então eu falo que hoje o diferencial da Monte Carmelo é essa parte de eu ter estado lá de 2013 a 2017 lá dentro do órgão público e entender a dificuldade deles também. E outra, né, João? E isso me serviu como bagagem, porque eu não falo que eu fui pregoeiro, eu falo que eu sou pregoeiro. Porque a gente tem que se atualizar, a gente tem que fazer atualização, então a gente tem que também entender, né? Então, assim, então é uma bagagem que aprendizado nunca é demais, né? O senhor como professor, aprendizado nunca é demais. E você, assim, você teve essa experiência de X anos dentro de prefeituras, né? E depois você trabalhou numa empresa privada, né? Vamos citar nomes. Sim, isso. De médio porte, vamos dizer assim, de fornecimento de serviços que já estavam antigas na área. Parte
de iluminação pública, Sim, por exemplo, sim. de materiais de iluminação Isso. de ruas, né, que Uhum. são materiais caríssimos. E Teve tal. uma de uniforme também, que Então, é uma da é famosa da isso, cidade né? também. Que, Então você aham. teve essa experiência como fornecedor. Sim, Você teve tanto a experiência como comprador Uhum. público, no caso como pregoeiro, como presidente de comissão de licitação, Sim, que eu me sim. lembro, né? E depois que você foi para a iniciativa privada, você teve essa experiência como representante, como funcionário dentro da empresa privada, como se diz, montar, aí montar montando a as documentação editais, justamente eu para peguei na parte vender. presencial ainda, então pra- montar, pegar o carro e ir nas prefeituras Cara, para vender. vender. Então, assim, a experiência é muito rica. Você Sim. tem o conhecimento dos dois lados. Sim, E isso casa muito bem para que você seja um consultor hoje, né? Porque você Sim. consegue entender os dois lados e atender os dois lados. Né? isso, com certeza. Tanto que eu já não vou, vamos dizer, a gente não está citando nome, mas tem pregoeiros que eu já até ajudei, sabe? Assim, e de a gente vê que o edital tá com brechas ali que Sim. pode gerar algum problema depois, recursos, essas coisas, e a gente dá um toque, ligar para eles, dá uma conversar, arrumada aqui. falar, não, João, você me auxilia? Auxilio, entendeu? E outra coisa diferencial da Monte Carmelo também, só para não se alongar muito, a questão que muitas empresas que eu falo que não investe, é em questão, deu um recurso, eles pagam um advogado para montar um recurso, né? Eu não sou formado ainda em direito, mas como dizer, Você com toda a consegue. experiência, a gente sabe, a gente lê, a gente estuda, então eu também monto os recursos para meus clientes, né? Então, Pô, quer dizer, legal. eles não precisam contratar um outro profissional para fazer. Então, a gente, no escritório, também a gente consegue oferecer isso para o cliente, que também é um diferencial, né? Porque Pô, muitos aí bacana, falam assim, não, bacana. se acontecer um problema, você tem que contratar um advogado para fazer. E como que é essa forma de contratação, no teu caso, do teu serviço? A empresa não precisa te pagar um salário mínimo todo mês ali, como se você fosse um funcionário, né? Eu tenho esse plano Tem também. também. Tenho. Eu tenho o plano mensal, que eu tenho 3 clientes que participam de muita licitação, né? E aí E você aí vai sim, dando esse suporte diário então, para eles é praticamente. mais barato e para mim é porque me dá um suporte, me dá um Sim, suporte recorrente mensal, que eu ali, sei recorrente. que todo mês tem aquele. Fixo, vamos dizer Isso. assim, né? Aí tem aqueles que me pagam por participação, né? Participa daquela licitação, Independente se ganhar ou não. Certo. E tem aquela parte que é por comissão, que às vezes o cara Que ganhou, não quer você pagar foi um lá. valor alto naquele momento. Eu cobro um valor da prestação de serviço Sim, mais sim. barato. Da só montagem que depois, da documentação. em de toda a cada representação. empenho que for chegando durante o ano daquela licitação, ele me paga uma porcentagem em cima. Bacana. E hoje Então, a gente consegue controlar por causa do portal da transparência, né? Sim. Então, todo fechamento de e-mails, puxa o portal da transparência do município, vê o que tem lá. Então, quer dizer, o que está não pagando tem... para o fornecedor, você já está eu ligado, já né? fiz esses 3 coisas para o cara falar assim, não, esse tá caro, mas tem esse Tem tá caro. esse. Então tem esse. Muito Então, bom. graças a Deus, eu falo, não é para se gabar, mas não assim, de eu não fechar com o cliente por causa dele reclamar de preço, graças a Deus até hoje não. Já de o cara não quiser participar, mexer com licitação, trabalhar Sim, com licitação. porque mas tem não, ainda aquele preconceito, Isso, né? mas não de o cara falar assim, não, seu trabalho é caro. Isso, graças a Deus, não. Mas eu penso assim, cada vez mais com o aumento dos mecanismos de controle, de transparência, de fiscalização, vai gerando mais Sim, confiança para as sim, empresas venderem para o setor Uhum. público, né? E o que me ajuda muito também, o professor, é a questão do boca a boca. Eu já tenho clientes que foram indicados por outros clientes. Oh, muito legal. E outro cliente consegue convencer aquele cliente, fala, não, rapaz, é bom, eu tô com um contrato em tal prefeitura. Certo. Não vai, estão pagando. E outra coisa, estão pagando certo hoje. Isso é muito bom para a área da gente. Antigamente entendeu? era aquela história, a prefeitura não paga. A lei fala o poder público 30 não dias. paga, né? A lei fala 30 dias, coloca no edital bonitinho lá 30 dias. Aí é 60, 90, paga parcelado. Hoje não. Hoje, na região aqui, graças a Deus, eu não tenho... Inadimplência. O que eu tenho visto, que tem os municípios estão segurando um pouco, por causa de troca de governo, essas coisas, mas estão Sim. segurando um pouco, mas não estão... Para entender melhor. Sim, o que entender tá melhor. Então acontecendo. não estão gastando sem poder. Mas assim, que estão, vamos dizer, dando calote, isso conta de vantagem para a gente, porque a gente pode falar, não, ó, participe aí, você vê aqui, ó, puxa o relatório, ó, o prazo, eu puxo um relatório, por exemplo, em Paranavaí, ó, os prazos de pagamento, data de empenho, data de coisa. Fala, rapaz, paga certinho. Falei, paga. Então daí é um diferencial também, né? Isso ajuda a gente também. Se fosse alguns anos atrás, até atrapalhava um pouco. E a pergunta que não quer calar, né? Como, com a sua experiência, assim, no geral, um resumo,
como que são feitas as compras públicas pelas prefeituras, pelo órgão público. A gente está falando aqui de licitação. Muita gente às vezes, o que é a licitação? Né, que é um processo administrativo, legal, regulamentado pela lei ainda, né? Ainda a 8666 de 93. E alguns mas municípios ainda já usando a outra já. A 14133 de 2021. Né? Então tem essa, viu, pessoal? Tem esse detalhe. Tem 2 leis ainda. Tem a do pregão também, né? A 10520 de 2002 ainda, então quer dizer, tá um emboleiro aí no meio. Não é um negócio tão simples, né, como parece. Mas é aquele negócio, pessoal, tem que estudar, tem que se inteirar, né? Sim. De uma maneira geral, João, como que é feito o processo de compra pública? A licitação, assim. Pode dar um exemplo de uma modalidade? Para o pessoal entender. Eu acho que a modalidade hoje mais usada é o pregão eletrônico. É o pregão eletrônico. Então, tudo começa, por exemplo, capturas de orçamentos, né? Hoje, que os municípios que estão usando já a nova lei, feito um estudo técnico preliminar, então quer dizer, hoje tem que fazer todo um planejamento de compras públicas, então você tem que fazer seu planejamento do que você vai fazer, e isso né, baixar o decreto. Isso. Por exemplo, Paranavaí já fez isso. Então vai dizer, por exemplo, eu vou fazer licitação disso, então foi muito trabalhoso, né? E cada secretaria dá uma estimativa da sua quantidade. Por secretaria, pelas necessidades. Né, isso. Então, e a gente chama de objeto, né? Mas na verdade também são os produtos. Sim, né? O objeto ele pode ser um produto, pode ser uma prestação de serviço. Né? Então, quanto mais o porte da prefeitura fica maior, mais trabalhoso hoje fica o processo. Sim. Mas assim, tem que ser feito, né? Tem que ser feito. Alguém tem que fazer. Começa com a captação de orçamentos. Lógico, tem que ter, se for aquisição. O que é aquisição, né, para os alunos? A prefeitura já vai comprar aquele item. Então, ela já tem que ter a dotação orçamentária, que às vezes muitos não têm o que é. É ter ali, por exemplo, um valor... separado, reservado. Você tem que ter o valor no seu orçamento. No seu orçamento e ter o recurso financeiro para comprar, que são duas caixa, coisas separadas no caixa. A gente fala que é caixa, mas na verdade é na conta bancária. A dotação para empenhar e depois o financeiro para pagar. Sim. Ou, se a modalidade que ainda vai existir, que é o registro de preço, que você daí faz a sua estimativa e daí vai comprando conforme a sua necessidade. Dentro de um ano, né? Que você junta vários ofícios internos, que é a autorização da contabilidade, autorização do ordenador da despesa, que geralmente município pequeno é o prefeito, né? Aqui em municípios maiores, como Paranavaí, é o secretário, né? E aqui também quem homologa os processos não é nem o prefeito, é a diretora especial de compras, né? Então aqui também tem esse diferencial, que em cidade pequena é mais fácil pegar a assinatura do prefeito, né? Então você monta isso vai mudando de acordo com o porte, né? Sim, conforme o porte. O município. Então, imagina o tanto de papelada público, que é. Né? E daí você passa por uma análise, juntou toda essa documentação, tá tudo certinho. Hoje, conselhos de Tribunal de Contas, não é ficar pegando 3 orçamentos de empresas físicas, né? Pelo menos antes era muito tudo. Aí igual você falou, tem o banco de preços, o painel de preços, entendeu? Então, internet, pegar uma ata de registro de preço ou um contrato de outro município. Isso tudo é pago ou tem as opções gratuitas Não, só do o governo, banco né? de preços os municípios adquirem. Eles fazem uma dispensa, né, e compram a plataforma, ali, o aplicativo, para poder fazer as pesquisas e distribuem para as secretarias. Cada secretaria tem o seu acesso, né? Certo. E o painel de compras já é no Compras Gov. Ele é totalmente gratuito para você fazer suas pesquisas. Pelo governo federal. Pelo governo federal. Não tem custo nenhum e é uma fonte de pesquisa. Então, isso também mudou muito. E é um processo, às vezes a pessoa fala assim, é fácil montar. Só quem já trabalhou com isso e trabalha sabe que não é fácil. Juntou tudo, tá tudo certinho, vai para um parecer jurídico. Tá? Porque tem que ter o parecer jurídico do tribunal, né? Pelo amor de Deus, né? Aí às vezes volta para fazer as correções. Tem que ter um setor jurídico bem afinado, bem entendido. Entendedor também. Aí, parecer jurídico, beleza, volta para a licitação, pregão, 8 dias úteis de publicação para poder fazer a abertura. Aí acontece a abertura ali, né? Pregão eletrônico hoje. Há alguns municípios ainda, alunos, usando presencial, mas Deus que me livre, tinha que parar com isso. Mas hoje, vamos dizer assim, o processo de compra mais seguro é o eletrônico. É o eletrônico. Que é o eletrônico, porque daí você, como diz, não tem aqueles conluios, né? Aquelas conversinhas de canto de quem, às vezes, alguém estiver vendo a gente que entende um pouco ou sabe aquelas conversinhas. Como é que era? 20 entra 10. Aparecia 20 na hora da licitação, daqui a pouco sumia todo mundo, aí voltava 3. Lembra quando eu perguntava lá, falava, cadê o resto do povo? Cadê o povo? Foi tudo embora. Deu dor de barriga, não sei o quê, entendeu? Então, e agora daí tem... Aí, pregão não aconteceu nada. Não aconteceu nada ali, aconteceu legalzinho os lances, terminou os lances e tal. Vai para
abre para recurso, né? Ninguém, vamos dizer assim, estou citando exemplo de processo que corre normal, Sim, né? sim. Não teve manifestação de recurso, o pregoeiro adjudica, que é um termo que daí é o pregoeiro que atesta. É um termo de... Isso. Tá tudo certo. Isso. Aí ele dá o ok Ele bate dele. o dedão dele ali. Vai para o jurídico de novo, tá? Tem muitas prefeituras que não fazem isso, mas é um entendimento do tribunal que devolva para o jurídico dar o parecer final. Isso é uma segurança, principalmente por hoje, para o agente de contratação. Sim. E para a equipe, né? E para a equipe. Aí ele dá o parecer, volta, daí homologa, dá a homologação, gera o contrato ou ata de registro de preço. Aí está finalizado na parte da licitação o processo. Aí normalmente é 1 ano, né? E daí já é com... Tá certinho, daí cada secretaria pode fazer as suas compras. Esse é o processo de compras mais usual, né, mais João? usual. Que é o pregão eletrônico com o registro de preço, né? Que é hoje uma porque sistemática você não sabe, bem interessante, né? Porque você não sabe o que você vai comprar, né? Então você registra o preço e você vai comprando conforme a sua necessidade. E aí vai emitindo nota e pagando conforme vai... Emite o empenho. O empenho é a ordem de compra do sim. município e... Que às vezes, né? O que é empenho, João Paulo? É o pedido. Vai o pedido lá... E aí você já está liberado. Então, esse é o processo licitatório que, na verdade, mais ou menos. Não dá para explicar tudo detalhado, né, muito pessoal? demorado. Porque a gente tem um tempo, né? Isso. E nosso bate-papo com tem certeza muito assunto com certeza demora muito, mais dentro de uma prefeitura. Sim. E também é trabalhoso e também gera custo. Às vezes as pessoas falam, se der aquilo lá, não gera fazer papel, imprimir. Não, mas gera todo um trabalho em si. Inclusive, quando dá uma licitação deserta, os pregoeiros querem quase morrer do coração, né? Porque tem que repetir refazer tudo muita de novo. coisa. Isso. Os prazos, obedecer prazo e tal. Sim. Então, assim, a nova lei, ela juntou, né? A 8666 com a de pregão. Com a 10520. E mais alguns outros decretos que existiam. Ela coloca como a modalidade, ou a preferencial, vamos dizer assim, o modelo de pregão eletrônico. Né? Infelizmente, a gente fala assim, né? Já falando uma deixa na nova lei, né? Que a gente já tem que, né? Dia 31 de dezembro, aí outra coisa. Para os alunos, era 1 ano, mas agora é 31 de dezembro, tá? A partir de 1º de janeiro é a nova lei, a 14133 de 2021. Então ela 31 de dezembro desse ano. Pessoal. Acabou. Era para mais um ano. Até então tinha sido prorrogada, né, pelo Congresso para até 1º de abril do ano que vem. Isso. Né? Aí com o decreto presidencial agora. Muita pressão em cima. Todo mundo tem que se virar. Aí juntou. Vai na 14133 de 2021, juntou a 86693 e a 10520 de 2002, mais os decretos que existiam, que eu não vou lembrar todos de cabeça, que alguns eu não uso, mas o mais usual que estava usando também é o 10024 de 2019, que é o que regulamentou o pregão eletrônico. Pra você ver, o pregão eletrônico está regulamentado desde 2019 e tem município que ainda não usa. Aí fala assim, mas Eider, pelo amor de Deus, você acha que não é obrigatório, mas é a melhor opção, toda prefeitura né, tem um computador, não tem? Sim. Será que a prefeitura comprar um computador bom? Então, e hoje você tem que ter, e assim, tem que ter uma internet razoável, porque hoje tem o SIM-AM que é online, é ali na hora, já transmite para o tribunal, né? Tem várias informações que são ao vivo. Às vezes você investe online numa coisa que não tem tanta necessidade e você não investe na sua estrutura de informatização ali, né? Estrutura tecnológica, né? Então, as únicas leis que não juntaram foi as que ainda beneficiam as micro e pequena empresa, né? As empresas de pequeno porte, que é a 123 de 2006 e a 147 de 2014. Elas ainda continuam... Tem aquela vantagem. Elas continuam vigorando, não juntou. Então, só juntou na lei de licitações mesmo, juntou tudo e é uma só agora. Agora não, a partir de 1º de janeiro de 2024. Bacana. Então, o pessoal tem que ficar esperto, né? Com essa mudança aí, né? E já ir começando a entender a nova lei, a 14133. Nós fizemos alguns projetos ali, né? Temos algumas lives também a respeito. Até uma entrevista com o Wood, né? Que a gente cita. E assim, de uma forma geral, quem pode ser fornecedor, João, pro setor público? Quem que pode fornecer? Pode ser uma empresa, qualquer tipo de empresa privada. Você falou das MEs, né? E das empresas de pequeno porte. Então, vamos lá. Todo CNPJ, MEI, ME, microempresa, empresa de pequeno porte, grande porte, todas podem. Desde que você esteja com a sua documentação em dia. Regular, né? Regular. Você não pode dever para o governo federal, estadual, municipal. Problema com folha de pagamento. Não pode ter ação trabalhista que não seja resolvida. Porque você pode estar com a sua certidão positiva com efeito de negativo. Entendeu? Legal, mas você não pode estar tudo certinho, né? Então, você tem que gastar com o seu escritório de contabilidade certinho, que hoje a lei nova, né? A lei nova diz que você pode pedir para comprovação de capacidade financeira os 2 últimos balanços
desde que a empresa seja constituída há Dois mais de 2 últimos anos. meses. Isso. Uma coisa que não pedia na lei nova, na lei antiga, na 866. Na 14133, inclusive alguns pregões que eu já estou participando pela 14133, balanço. Entendeu? Então, quer dizer, falei para meus clientes... Olha aí, contadores, a importância do profissional de contabilidade. Isso. Agora vocês vão trabalhar bastante na nova lei. Porque tem empresa que não fazia. Interessante como que não fazia balanço. Aí jogava a culpa no escritório. Né? Então, eu falo assim, escritórios também, vocês para saírem na frente dos outros. Empresa sua que mexe com licitação, faça o balanço. Sim. Não deixa o alvará. Teve cliente meu que já perdeu licitação por causa de alvará. Vencido. Nossa, a hora que o alvará de tal ano, o alvará de 2023. Vou pedir para o escritório, esquecemos de recolher as taxas. Aí perde o prazo, né? Perde a oportunidade de participar. Você entendeu? Então, é uma coisa que vai ter que trabalhar. Os escritórios hoje vão ter que ajudar muito vamos dizer assim, as empresas que participam. Então, algumas coisas mudou, eu falo assim, para bom, sim, não para ruim, mas tem algumas coisas também que só mudou a palavra. Tipo, só atualizou o jeito de falar. Muita coisa ainda poderia ser revisto. Eu acho que teve algumas coisas que poderiam melhorar, porque estamos numa era nova, né? Sim. Mas, infelizmente... Vamos dizer assim, a nova lei ela não é perfeita, né, João? Não, ela tem ainda várias falhas, vamos dizer assim, muita coisa para melhorar. E aí, assim, aproveitando a oportunidade, nessa nova lei 14133, o que ela trouxe de novo, vamos dizer assim, de diferente, novidade, o que né, tá diferente da lei anterior, que ponto você poderia destacar, assim? Mas só para pegar o gancho que eu tinha fugido o raciocínio, então, toda empresa que tem um CNPJ ativo, com documentação em dia, pode prestar um serviço, pode vender o material de comum, material de consumo comum, sim, e pode vender obra também. Então, quem tiver com suas... E tem aquelas empresas, como é que fala? MEI turbinadas, também pode. Né? Aquelas empresas turbinadas? Tem. Do alfinete ao foguete, é assim que fala? Tem. Inclusive também... João Paulo, mas tem alguma... Eu não posso colocar tudo. Eu posso abrir uma MEI... A empresa não precisa provar que ela tem um estoque... Não precisa ter estoque, não precisa ter loja física. Para fornecer aquela quantidade que está no edital lá da licitação. Inclusive, eu tenho um cliente que vende eletrodoméstico. Ele montou na casa dele uma MEI... E ele pesquisa na internet e vende para as prefeituras. Ele compra e manda entregar direto na prefeitura. Então, quer dizer... Ele faz um dropshipping. Vocês estão vendo a gente, é uma coisa que pode ser de licitação. Não, e pode ser um ganho a mais. Se o cara fala, eu quero ganhar um dinheirinho extra. E as prefeituras compram um liquidificador, compram uma batedeira, compram um micro-ondas, compram, entendeu? Então, quer dizer... E só para finalizar, e a MEI, ME e EPP, ela tem algumas vantagens em cima das empresas de grande porte, né? E agora, voltando, o que eu acho que mudou de bom? A questão de dar uma enxugada em muita, por exemplo, tinha o convite, né, que não estava sendo mais usado, e tinha para obra, tomada... Já nem era mais, não admitido, mas nem era mais indicado pelos tribunais, né? Tanto o TCU quanto os estaduais. Não via com bons olhos isso por causa de direcionamento. Mas aí tinha concorrência e tomada de preço. Era a mesma coisa, mas tomada de preço. Só mudava pelo valor, né? Era até 1,5 milhão, se eu não estou... Foi tanto 1,5 milhão, se eu não estou enganado. E acima disso, era a concorrência, né? Mas a mesma coisa, a mesma documentação. Mesmo processo. Agora virou tudo concorrência pública. E eletrônica também. Você entendeu? Então, deu uma enxugada nisso daí. Porque até então, essas modalidades, o processo era primeiro não é a classificação, né? Primeiro o documento de habilitação. Habilitação. Quem tivesse habilitado ia abrir o envelope de proposta. Aí abria de todo mundo. Então tinha que habilitar, tinha que ver todo mundo que queria concorrer. E a modalidade de concorrência... Isso gerava muita morosidade, né? E agora, como é eletrônico, ficou igual o pregão. Ela mudou. Mudou a ordem. Então, primeiro, ela tem disputa, classifica. Os classificados é que analisar a documentação, né? Antes habilitou, pega o envelope de todo mundo da proposta, abre, proposta mais baixo, ganhou. E às vezes você podia até cobrir aquela proposta. Mas você, eu podia ter coberto. Os caras coçavam a cabeça, né? Mas agora na eletrônica, não. Então você vai até o seu limite ali. Alguém parou? Ganhou. Né? Ela tem horas de duração. Né? Ela traz uma vantagem de menor custo, né? Sim. Menor preço realmente para o órgão público. Sim. O que mudou também de bom? Dispensa eletrônica. Igual eu falei para você, né? Em off aqui, que amanhã eu vou participar de uma e estou participando na região que muitos municípios de pequeno porte estão fazendo. Por quê? Porque antes o limite era até 17.600. Na época que a gente trabalhava era 10 mil. 17.600. O que você compra com 10 mil? Né? Não tinha aumento.
tinha que fazer, se fizesse uma outra lei, ele não era corrigido por índices governamentais nenhum, então era 17.600. É aquele que eu falei para você, fez do objeto, já tinha que fazer o pregão, então você não podia fazer várias dispensas até tal o limite. O valor limite. E obra era 33 mil. Cara. Né? Então agora, começou a nova lei com 50 mil para serviços e materiais comuns, do e dia a 100 dia. mil para obra. Só que vai ser reajustado anualmente, só que não tem um índice definido ainda. Se Não vai é ser pela INPC, inflação, se vai ser IPCA, não sabe. Tanto que começou hoje, como a lei já está, ela tá em vigor, só não está ainda obrigatoriamente ser utilizada. Sim. Mas a dispensa já está em 57, provavelmente algumas coisinhas. vai ter alguns decretos para regulamentar alguns detalhes. Em 2021, 2022, em 2 reajustes, a dispensa já está em 57 mil e a obra está em 107 mil. Então, quer dizer, muito município, sabendo fazer, vai utilizar isso daí. Sim. Porque é uma vantagem. Vai usar muito mais a dispensa do que um processo mais complexo, né? Porque aí ela tem hora para começar e para terminar. Você não se arrasta naqueles lances. Começa... O que os municípios estão fazendo? Começa às 8 horas da manhã, a disputa, acaba às 2 horas da tarde, ininterruptas. Então, 2 horas da tarde ali, quem tiver na frente ali, o sistema travou, ganhou. Entendeu? Então ele não tem a outra fase. 2 horas da tarde, quem tiver na frente, trava ali Travou, acabou. O sistema, acabou. Sim. Entendeu? Então acabou. Você tem que se organizar nos lances ali também. Né? Então esses são os pontos positivos que eu acho que assim, surgiu para, vamos dizer assim, para o que eu uso assim, diariamente. Né? Só que ao mesmo tempo também tem uns pontos que deu um passo para trás. Esse dia eu fui prejudicado mesmo numa dispensa que, não sei se você acredita que na nova lei tirou a obrigatoriedade do agente de contratação abrir recurso. Não tem. Por exemplo, assim, ele julga ali um negócio ali, você não tem como entrar com recurso contra um contraponto, vamos dizer assim. Você não tem como entrar com recurso contra a decisão dele. Na lei 866, sim. E nessa você não tem. Cara, gente, um passo para trás. Que pode ser melhorada, né? Pô, um erro humano, às vezes o pregoeiro comete um erro ali. O agente de contratação, na verdade, não o pregoeiro na nova lei. Ele cometeu um erro, você não pode questionar. Aí eu ligando em contato com o professor para... Gente, realmente, o Dr. falou assim, João, você pode entrar com recurso baseado na Constituição. Fala, meu Deus do céu, mas você acha que vão acatar um recurso baseado na Constituição de 88? Então, complicado. Esse é um ponto, assim, bem... Eu acho que da tem minha... que ser Vamos dizer assim, de tudo que eu já usei até hoje, que eu acho que é um ponto que com certeza vai ser revisto. Porque não tem como. E assim, pelos profissionais que você vem conversando, todos têm a mesma opinião, né? Sim. E esses são, na verdade, o que mudou. Fala assim, o que mudou, a grosso modo, é isso. A modalidade do diálogo competitivo? Deixa eu só finalizar, já chego nesse... Deus me livre, o convite disfarçado de outro nome. Não, diz que é para área de tecnologia, startups aí mudou, e tal. Inovação, né? E mudou os tipos de julgamento. O que é o tipo de julgamento, alunos? Como que vai ser o andamento do pregão eletrônico, principalmente. Pelo decreto 10.024, era aberto, que são 10 minutos de disputa, sendo que nos 2 últimos minutos, se tiver um lance, vai prorrogando para mais 2 minutos, quer dizer, você pode se arrastar pelo dia todo, até alguém ficar 2 minutos sem dar um lance, daí fecha para aquele proponente. Certo. E o aberto e fechado, que era 15 minutos de disputa, depois fecha. 10 minutos de randômico, que podia fechar a qualquer momento, e os 3 primeiros colocados. Depois ia para uma segunda. A melhor proposta e as outras com até 10% assim, superior a ela, vão para um lance final e fechado. Tá? Só mas com assim, mas se não tiver ninguém dentro da margem, puxa pela lei 2. Então sempre vai 3 no mínimo pro fechado. Mínimo 3. Aí ninguém... 5 minutos para você dar um lance. Como se fosse o segundo tempo. Né? Você joga o primeiro, dá uma paradinha e vai pro segundo tempo. 5 minutos para dar um lance e ninguém vê o lance de ninguém. Fechou aqueles 5 minutos, ganhou. E às vezes que acontece que cliente meu às vezes fica bravo. Que os outros 2 que estavam ali, 3, 4 que seja, não deu o lance. E a gente dá o lance e gasta uma margem de lucro ali sem ter necessidade, né? Sim, poderia ter dado um lance menor, né? Essas 2 são que estavam pela lei... Menor não, maior decreto, na verdade. É menor para o ente público, mas para quem está vendendo tem que ser um lance maior. Para inventar, para complicar mais o meio de campo, a 14133 manteve o aberto e o aberto fechado. Aí criou o fechado e aberto. Mais um outro. Que modelo. Você cadastra a sua proposta, né? Todo mundo cadastra a proposta, aí ninguém vê a do outro, passa aquele outro, revela. Aí vai pro aberto, que se você conseguir cobrir, você vai para a disputa ali. Disputa em aberto. Você vai para uma disputa ali do aberto. E tem o fechado,
Que é só, ninguém vê nada. Por exemplo, se até 8h30 da manhã de amanhã é para cadastrar a proposta. Você cadastra a sua proposta, ninguém vê nada, aí a hora que abre o pregão, já tá lá. O pregoeiro já lá ganhou, você entendeu? Caramba. Então, quer dizer, agora são 4 totalmente no escuro. Sim, então são 4 tipos. Isso daí é outra coisa que a lei também, que é diferente uma coisa diferente que ela trouxe também, isso. Pô, legal. E esse diálogo competitivo você não utilizou ainda? Não, eu, assim, voltando a porque assim, é mais para a área de tecnologia. Pelo que eu entendi. Área de tecnologia, de inovações, né? Então, porque você tem que apontar aquelas empresas que têm aquela... Você precisa desenvolver um software capacidade técnica, coisa, né? Você precisa desenvolver um software que aquele software é único ali para você. Específico para a gestão ali. Você vai pesquisar em Maringá, não tem, Londrina não tem, e eu preciso desse software aqui. São Paulo. Não tem, eu não consigo achar, então você consegue fazer esse diálogo com essas empresas. Sim. Pesquisa, fulano tem, o Joãozinho, o Zezinho, o Luizinho consegue. Então ali você vai fazer um estudo, conversa com todo mundo, aquele te apresentar o melhor pacote. Melhor projeto, melhor tudo. Projeto, você consegue no tempo hábil, consegue o que você quer. O outro ficou com alguma brecha. Não, esse daqui é 100% o que eu quero. Então você pega e contrata ele. Só que daí é complicado. Será que a prefeitura tem um quadro técnico capaz de poder... De julgar isso. Porque não pode, você não pode contratar... Você não pode, eu vou fazer uma dispensa, um pregão para contratar alguém que é especializado para participar do diálogo. Não, você tem que ter efetivo. Tem que ter equipe. Entendeu? Você tem que ter ali, porque pessoas preparadas. Sim, porque é um cara que vai ficar ali para responder para algum problema futuro. O cara que é comissionado ou o cara que é contratado, venceu o contrato, ele vai embora. E quem vai responder algum problema depois? Então, eu acho que a gente vai ver pouco município hoje fazendo o diálogo. É uma coisa que mais pra frente, né, João? Sim. Por ser uma modalidade nova, muita gente ainda não entende. Muita gente... E a gente não sabe, o mundo é tão tecnológico. Sim. Às vezes amanhã o que não precisa hoje, amanhã lá pra frente precise. Com certeza. E por falar nisso, qual que é a plataforma, ou as plataformas digitais, né, que são utilizadas aí para fazer os pregões e também as dispensas? Vocês vão ver aqui, eu vou querer dinheiro depois, que eu vou fazer merchan agora, se algum depois os representantes das plataformas. Não é só pago, tem gratuito também. Hoje né? são 2 gratuitas, que eu participo, né? Sim. Porque no Brasil tem outras enormes também, né? Com os estados tem as suas específicas também, né? Mas eu não chego a participar. Vamos dizer assim, dos meus clientes que eu participo. Hoje eu falo que a maior plataforma do Brasil hoje não é nem o Comprasgov, é a BLL, né? Inclusive Paranavaí utiliza. Né? Hoje eles atendem a muitos municípios. Mas é pago isso. Aí a BLL é paga. Você Porque não paga... eu acho que junto do sistema ali da plataforma você tem todo um processo de consultoria. E você tem você tem suporte. Suporte Daí depois técnico. eu vou explicar qual que é o problema das gratuitas. Você tem suporte. Você liga, o cara te atende. Você manda o WhatsApp, a pessoa te responde. Sim. Né? Então você não paga nada para participar, mas paga uma porcentagem de até 1,5% por item que você ganha. Mas limitada a R$600. Então limitada se você ganhar. Se você ganhar um item acima de 42 mil, você vai pagar R$600 por item. Entendeu? Só que eles parcelam também. É o que eu falo. É um custo meio alto deles? Mas você tem que calcular isso na tua margem ali que você tá na hora de você... Se você tem que calcular, calculadinho não vai te dar prejuízo. Tem o BNC, né? O BNC hoje é uma plataforma que você faz pacotes ou paga por participação. Vou participar só daquele pregão, então você vai pagar uns R$98, se eu não me engano, para eles. Mensal eles também têm. Planos você escolhe o plano. Trimestral e semestral, eles têm. O Compras BR, que também é muito utilizado na nossa região aqui, ele é ali do Mato Grosso. Você paga planos mensais, trimestrais, semestrais e anual. E não paga mais nada de porcentagem para eles. Certo. Mas se você não ganhar nada também, você pagou. O Licitanet, que é de Minas Gerais, você também paga planos e não paga comissão. Vamos lá. O Banco do Brasil é pago também por planos. Cara, o Banco do mas Brasil por ser uma pago, empresa, não. né, E é um dos pública, piores que eu já trabalhei. Sério? Porque ele não gera ata, não gera nada, você não consegue conversar com o pregoeiro, ele não tem chat. Ele parou no tempo, sabe? Até o layout, ele parou Tinha no uma tempo. ideia boa, mas não desenvolveu. A Caixa Econômica pagava, mas tornou gratuito agora. A Caixa Econômica se tornou gratuita. Mas só um município da região, que até hoje que eu participei, da região que eu participo, só um município utiliza ainda. E ele mescla com o BNC, ele não utiliza então, totalmente. Então, assim, as plataformas são diversas opções. São. Né? E aí, deixa eu ver, paga. Tem o portal de compras públicas, que é de Santa Catarina. Agora não recordo, mas sim. E gratuito? Só o Comprasgov do governo federal. Do governo federal. Isso. Ele é totalmente gratuito. Basta você fazer o seu CICAF, que é o GovBR. Todo mundo hoje tem o GovBR. Você entra com a sua senha do Gov. Senha ali, a sua empresa, você seu cadastro. Você entra com a sua senha do CPF. Certo. Você coloca as suas certidões ali, algumas já puxam automático.
né? E já vai pelo CPF é tudo gratuito. Só mesmo. que, por que, João Paulo, muitos municípios não utilizam, então, sendo que é gratuito? Ele não dá todo o suporte necessário que os municípios precisam para os seus fechamentos. Sim, AM. Para as suas prestações de contas. Ele não é 100% interligado. Sim, ele não entendi. é 100% ainda. E aquele negócio, você vai falar com quem? Você vai ligar para o ministro do Planejamento? Você vai ligar para o ministro de Gestão, que agora tem um secretário? Sim. Não tem com quem falar, você entendeu? Você não tem um suporte. Por isso que municípios muitos não utilizam. Não tem. Você entendeu? Então, mudou agora. Eles fizeram uma atualização para a lei nova. Melhorou um pouco. Certo. Né? Mas ainda tem alguns passos que eu acho que, como ele não te dá ainda essa 100% de atendimento, por isso que ninguém o torna obrigatório. Certo. Porque daí se tornar obrigatório para o Brasil. Porque daí os municípios não conseguem fazer suas prestações aí de é contas. outra, aí quebra um monte de empresa também, então, né? Isso. Vai gerar então, desemprego, vai gerar vamos deixar, cada um escolhe a sua que sim, usa. Sim. E interessante também, os municípios não têm despesas, tá, aluno? Se você perguntar, mas o município paga o quê para as plataformas? Não. São só os fornecedores, que querem vender para o poder público. O município, tudo gratuito. Se tiver algum funcionário público escutando a gente que ainda não faça, né? Sim. Pregão eletrônico. Sim. Então tem todas essas plataformas que você pode escolher. Aqui vai pagar, melhor vai te atender. Sim. Porque custo para o município, nenhuma. Legal, bacana. E aí, assim, estamos chegando no final, João. Então, assim, acho que uma lição que você deixa aqui para os nossos alunos e todos os ouvintes aí e também, né, que estão assistindo, é que para trabalhar com compras públicas e licitação não precisa necessariamente ser funcionário público concursado. Não. Você teve a experiência Sim. como servidor, né, no público. Depois você trabalhou numa empresa privada como um funcionário ali que fazia as vendas. Você já não comprava, você vendia. Vendia, isso. Pro poder público. E agora você tem sua própria consultoria. Isso, que ajuda outras empresas a venderem para os órgãos públicos para agregar ali um valor. Sim. Agregar que são os maiores compradores, igual a gente falou, né? Eles têm que comprar tudo. Não então, adianta. pessoal, vocês que estão fazendo curso de gestão pública, de ciências contábeis, de administração, processos gerenciais, todos esses cursos ligados à gestão, vocês podem tanto ser funcionários públicos, fazer um concurso, ou ser um de cargo de confiança, nomeado, né? Sim. Você pode trabalhar nas empresas privadas como um funcionário que vai montar os processos, né, e vender para o órgão público, que também pode ser. Isso. Mas para ser um consultor igual o João, aí você vai ter que estudar bastante, tá? Vai ter que ter as duas experiências, né, João? Tanto dentro do setor público quanto na área privada. E pro diferencial é estudar, é se atualizar. Sim. Não ficar parado no tempo, porque a legislação muda todo, né? Pela todo nova momento. lei ainda não, porque é uma coisa recente. Mas pela lei antiga, que é a 866, existem acórdãos, existem entendimentos de estudiosos, decretos inúmeros. Então você tem que estar sempre à parte. Você pode fazer uma pastinha e guardando, porque isso vai te ajudando. O recurso disso. Então, quer dizer, você gostar mesmo, tá? Gostar e estudar. Você não pode parar de estudar. E hoje também essas plataformas oferecem também atualizações gratuitas. Sim. Você entendeu? Bacana. Eles oferecem. Se você tiver o cadastro, por exemplo, numa plataforma, ela te oferece ali, tal dia vai ter um estudo sobre tal coisa. Então, quer dizer, é estudar. Não é só... Então, assim, o aluno, né, o que está interessado na profissão, ele necessariamente não precisa pagar cursos, né? Porque as próprias plataformas governamentais, elas oferecem. Tribunal né? de Contas também oferece. Tribunal de Contas, você não é só... o próprio governo federal, você não precisa ser funcionário público para fazer curso do tribunal. O tribunal... Basta fazer um cadastro. Mas o tribunal ele cobra uma taxinha. Mas você pode fazer um curso presencial que você queira, faça do tribunal. Mas tem muito curso online gratuito, né? Aí das plataformas, sim. Sim, da plataforma, sim. Você faz o cadastro na plataforma, se você abre uma MEI e você cadastra na plataforma. Você não precisa nem participar dos pregões. Então... Você cadastra só para você poder fazer as atualizações, entendeu? Então, quer dizer, tem para você ser diferencial, para você acontecer alguma coisa. E agora, hein? O que eu faço? Será que pode isso? Será que não pode? Você fica naquela dúvida, porque você... eu vou montar um escritório, mas vou ser mecânico. Eu vou aprender o que é esses documentos, vou aprender a montar e dar lance. Você não vai progredir na profissão. Como ninguém na vida fazer isso, virar mecânico. Então, você tem que ser resiliente ali. Você tem que... né? Porque é uma coisa que muda totalmente, porque mexe com lei. Sim. Então hoje não tem emenda, mas igual eu falei, a gente conversou da dispensa aqui, provavelmente depois em janeiro já vai ter uma emenda disso. Depois de um ano de funcionamento vai vir mudança. Você baixa a lei, tá cheio daqueles revogado. Não adianta, entendeu? Então para isso é estudo. Bacana, João. E estamos chegando no final, né? Quero agradecer a tua disponibilidade, né? O seu compartilhamento de conhecimento e experiência que você tem, né? Como diz, dá com pau aí. Tivemos algumas experiências juntos, mas aí você evoluiu por esse caminho e eu, né, como professor, mas estamos juntos aí no dia a dia, né? E queria que você deixasse, né, os seus
Suas palavras finais, não últimas palavras, né? Porque É o Deus me livre. suas palavras finais da noite aqui, né, do nosso podcast para todos, não só os alunos, porque esse podcast ele vai ser distribuído no site, né, da instituição e para todo mundo que quiser assistir. Não só os alunos do meu núcleo de contabilidade e economia, mas de outros núcleos vai ficar disponibilizado. Né? E faz o seu merchan também, cara. E quem quiser, pessoal, conhecer o trabalho do João, né? Ele vai falar um pouquinho da consultoria dele. Finalizar. E aí, né? Sim. Manda um recado pra galera aí. Então vamos lá, pessoal. Então, né, foi um prazer estar aqui com vocês, né, compartilhando um pouco de conhecimento. Um parceiro meu de... Só convidar a gente tá aí, depois ele paga o churrasco, tá, gente? Depois não dá para convidar vocês, mas... mas assim... eu falo, tem que ser, como tudo na vida tem que ser uma paixão, né? Você tem que gostar, uma parte não é fácil, é bem burocrática, né? É uma coisa que todo dia tem novidades e você trabalha com... Você não vai vender só esse copo, você vai ter cliente desde para vender papel, vender botijão de gás, vender copo, vender carro, vender oficina, reformar asfalto, reformar prédio, então você vai aprendendo um pouco de cada coisa, né? Então, eu falo, vocês que queiram, estudem, se esforcem. Eu não me arrependo, tá? Não me arrependo também financeiramente, vamos assim dizendo, né? Foi um diferencial. Criou uma independência, sim, né, João? Criei trabalho. Você tem também a possibilidade, igual a gente já conversou, de vocês trabalharem em casa, vocês não precisam estar pagando aluguel, com um computador bom, com uma internet boa, uma cadeira boa, porque vocês vão ficar muito tempo sentados, eu tive que comprar uma. Vocês vão conseguir trabalhar, tá? Então, e hoje também, já fazendo um merchan, não existe distância com a tecnologia hoje. Eu tenho cliente do Rio de Janeiro, você entendeu? Então não tem, hoje é o mais longe, né? E tenho também daí de Nova Aliança, que não fica aqui, tenho de Diamante do Norte. Cidades da região e de outros estados também, né? Isso. Então, porque tudo é tecnologia, você tem o WhatsApp. Além de ser eletrônico, você tem o WhatsApp para conversar com os clientes. Então, não tem distância, né? Então, quer dizer, vocês podem estar... Hoje tem Instagram para fazer propaganda, tal, tudo. Então, não tenham medo se vocês queiram dar esse passo. Às vezes quer começar devagarzinho, às vezes se conseguir conciliar alguma coisa ou outra, né? Para não mergulhar de uma vez, também, porque eu também tive esse medo, né? Mas, tamo aí, a Monte Carmelo tá por aí, né? Meu telefone... Pode falar o telefone? Pode, João. Tá, é 44 DDD, né? 99103 9577. É o WhatsApp. Se precisarem, né, pessoal, de uma dica, isso, de trocar uma ideia. Não é só para representar também. Se você quiser, você mesmo começar. E a gente também tem o trabalho de consultoria. Sim. Entendeu? Para te orientar. Treinar. Para você começar pelas próprias pernas ali. Menores isso, e tal, isso. Mais fáceis. Isso, entendeu? Então a gente também tem esse trabalho, João. Você só pega se eu fechar com você. Não, eu também te dou esse treinamento se precisar. Então, ótimo. Foi um prazer estar com vocês e, se Deus quiser, até a próxima. Isso aí. Pessoal, então, né, um grande abraço. Até a próxima, se Deus quiser. Tamo junto. Tamo junto.